Fato importante na América Latina é a morte, né, em 3 de dezembro de 2006, né, de Augusto Pinochet. Não podemos esquecer que temos que extrapolar, né, ou interagir essa situação com toda a América Latina. Vamos lembrar da Operação Condor, quando não só a CIA, mas também a diplomacia norte-americana e o poder da grana, né, do capital norte-americano, sustentou, financiou, protegeu, preparou os militares ou civis com apoio de militares no comando, né, implantando as ditaduras nas décadas de 60, 70 e parte de 80 em toda a América Latina. Primeiro, então, nós não podemos esquecer da necessidade de relacionar a morte de um ditador, né, no Chile com as ditaduras que nós tivemos, que foram em quase que todos os países da América Latina. Segundo, é óbvio, não podemos esquecer que, na realidade, tinha o apoio e a sustentação dos Estados Unidos pelo simples fato que estávamos no período da Guerra Fria, de polarização, onde o confronto mundial era entre capitalismo e Estados Unidos, socialismo, principalmente União Soviética, vem a China popular. Observe bem, então, falando da ditadura e suas características no Chile, é imprescindível relacionar a ditadura que tivemos a partir de 1964 a 1984 no Brasil, a ditadura na Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, toda a América Central e grande parte também das Antilhas, tanto as grandes como pequenas Antilhas. Basta você fazer a seguinte pergunta: até a década de 70, quantos países da América Latina não eram ditaduras? E quem é que sustentava essas ditaduras, inclusive preparando, né, os militares na maior academia militar norte-americana, fora dos Estados Unidos, que era no Canal do Panamá, né, na realidade o sistema de comporta, né, lá no centro do continente americano. Óbvio que não podemos deixar de interagir esse conteúdo com o todo. Mas, na realidade, o que foi a ditadura de Augusto Pinochet no Chile? Né? Ele, ao morrer, passou a ter o direito de um funeral como chefe no comando das Forças Armadas do Chile, não como direito de funeral como honras de presidente, honras de Estado, já demonstrando a reação do governo atual sob o comando, né, de Michelle Bachelet, que é do Partido Socialista. Inclusive, é importante não esquecer que Michelle Bachelet foi presa e torturada no início da implantação da ditadura de Augusto Pinochet. Óbvio que também não podemos esquecer que até hoje a população do Chile é um povo dividido quanto à importância do ditador. Basta você lembrar que foi em 1989 que, através de um plebiscito, 56% da população que votou, né, foi contra a permanência da ditadura e 44% queriam que continuasse o regime autoritário, que aí passam a ser chamados de pinochetistas. Nessa ditadura, ela durou 17 anos, que foi de 1973 até 1990. Não esquecendo que, a partir daí, Pinochet deixa de ser ditador-presidente, mas se torna aí o comandante em chefe das Forças Armadas chilenas até 1994 e depois assume o cargo de senador biônico, que ele incluiu na Constituição chilena para que ele mesmo assumisse esse cargo e tivesse imunidades parlamentares. Nessa ditadura, 17 anos, não podemos esquecer que morreram, na realidade não morreram, né? Porque nós não temos os dados oficiais de todo mundo, mas foram cerca de 1.300 mortos e 1.200 ainda considerados desaparecidos. Então nós incluímos, falando assim, de 3.000 mortos e desaparecidos. É muito ou é pouco? Basta você comparar, né? O Chile tem cerca, nessa época, de 11 milhões de habitantes e o Brasil já tinha mais de 70 milhões de habitantes. A ditadura no Brasil, oficialmente, nós tivemos 300 mortos e desaparecidos. O Chile, 3.000 mortos e desaparecidos. Também não dá para comparar, porque na Argentina, o regime autoritário implicou hoje em mais de 30.000 mortos e desaparecidos. Mas o golpe, o que aconteceu? A Força Armada chilena bombardeou o Palácio Presidencial, onde encontrava-se o presidente Salvador Allende,
o primeiro presidente socialista eleito democraticamente na América Latina. E que lá acaba que ele morre. Dados oficiais dizem que ele suicidou com uma metralhadora e só um tiro no coração. E que dados não oficiais colocam que os militares assassinaram o presidente eleito. Óbvio, com uma proteção internacional da Inglaterra, dos Estados Unidos e tudo mais. Não esquecendo também de uma morte cruel, onde a ditadura transforma o Estádio Nacional de Santiago do Chile, aquele das partidas de futebol, né, dos times brasileiros, da seleção brasileira lá no Chile, onde prenderam mais de 7 mil, né, presos políticos, inclusive alguns brasileiros de partidos de esquerda, Partido Comunista, que estavam lá em exílio, e inclusive José Serra, atual, né, governador eleito, né, prefeito da cidade de São Paulo e agora eleito governador do estado de São Paulo, que ainda não tomou posse, que é a partir de 1º de janeiro de 2007. Nesse estádio, colocaram o cantor e compositor de músicas nacionalistas de protesto, Victor Jara, né, no meio do campo e colocaram ele para tocar as suas músicas. Quando ele tocou, eles deceparam as suas duas mãos. Lógico, as suas mãos, né? E que ele continuou cantando, aí fizeram com ele uma gravata colombiana. Cortaram a sua garganta e puxaram a língua por baixo, matando, assassinando esse cantor e compositor de músicas populares do Chile. Óbvio que não podemos esquecer que nos últimos momentos foram levantados em Hong Kong toneladas de ouro em depósito que pertence a Augusto Pinochet e milhões de dólares, tanto nos Estados Unidos como na Europa, em contas pessoais de Augusto Pinochet. Portanto, além da violência, a crueldade, torturas, prisões e mortes, a corrupção, que acabou favorecendo com milhões de dólares Augusto Pinochet e seus auxiliares diretos.